aproveitar da melhor forma esta oportunidade que o nosso dirigente nos dá. Vamos colocar as nossas questões com precisão, as nossas opiniões. Nós, enquanto jovens, o que é que nos tem dificultado para conseguir o emprego? O pai falou sobre a iniciativa privada. Enquanto jovens, e nós temos aqui algum investimento privado, mas infelizmente nós, os jovens que vamos pedir emprego a estes serviços, os salários são o quê? Precários, as condições de trabalho são precárias. É isto que nós, quem particularmente passou por esse trabalho, deve vir passar a sua visão, como é que estes empresários estrangeiros aqui no nosso país podem melhorar o ambiente de trabalho. É verdade ou não é verdade? Então é isso que temos que opinar, sugerir as nossas ideias para empreender, para sairmos do desemprego. Irmão Paulo Fortunato tem a palavra com este sentido, por favor, e em preparação o irmão Carlos Castelo para vir já aqui do outro lado para colocar a sua questão. Por favor, irmão Paulo. Ok, muito obrigado a todos, inclusive o nosso pastor Dom Afonso Nunes, por este colóquio bastante pertinente e importante para nós jovens e não só. Sou Paulo Francisco Fortunato, residente Luanda Kazenga, estudante do ensino médio, Ciências Econômicas e Jurídica pré-universitário. Minha família frequenta a igreja, esta igreja sim, muito obrigado. Tenho aqui uma frase: pensar é um ato, sentir é um facto. Com Cristo, em Cristo, por Cristo, preparei o caminho do deserto ao Senhor, esperança em todas as circunstâncias, para o Senhor, não os deixeis desviar-nos, Senhor, do nosso caminho. Sou técnico de soldaduras industriais, tenho 17 anos de experiência, já trabalhei em diversificadas empresas. Gostei muito deste colóquio. Gostaria que Dom Afonso Nunes levava essa nossas preocupações às nossas entidades superiores. Angola tem muitos jovens sim desempregados, e um dos pontos nessa situação do desempregado, para comatarmos isto, é apostarmos fortemente na agricultura. Angola tem 85% de terras aráveis, que precisa muito dos nossos agricultores jovens, e abrir instituições de agronomia, agricultura, a piscicultura, para capacitar os jovens naqueles nossos centros e metê-los no campo para produzirmos muita alimentação. Sai muita comida, e essa comida vai nos garantir muita sustentabilidade ao nosso povo, aos nossos irmãos, e não só. O Estado tem que apostar fortemente na agricultura. E tem um projeto que é denominado PFF. Na carta já expôs algumas situações. Este projeto convém agregar vários jovens na parte da serralharia industrial ou soldadora. Preciso de meios para garantir sustentabilidade nesse meu projeto, de máquinas como rebarbadora, máquina de soldar, e perfuradora e etc. Na carta está exposto. E no objetivo do nosso panorama, o que tem falhado nas políticas de empresas ou do Estado ou do governo, espero também que isso chegue. O que tem falhado é o não senso ou o não consenso dos nossos empresários. Muitos empresários nacionais têm capacidade, mas não têm como ter pernas ou dar caminho naquilo que é seu plano e garantir a sustentabilidade da empregabilidade no país. Muitos desses nossos nacionais empresários não têm. Por mais que eles pedem financiamento, temos muitos bancos em Angola, mas muitos desses bancos não têm a disponibilidade de garantir financiamento. E também gostaria que o nosso pastor Dom Afonso Nunes também apontasse os nossos homens voluntários no ramo da saúde, no ramo da educação e até serviços gerais, que também leva a este ponto, porque muitos deles fizeram estágio e não têm colocação,
também estão na luta do desemprego, a bater em porta, vai nesta porta, nunca se abre. Mas Deus é grande que um dia vai abrir os portões e esta preocupação nos leva também. E mais um recado que eu deixo ao governo angolano, que tem que ter diálogo mesmo, diálogo para os outros empresários internacionais entrarem e garantirem. Nós precisamos garantir grande sustentabilidade de empregos. E isto quer ver também nas indústrias. A indústria emprega muita gente. Aqui tem muitas senhoras que são alfaiate ou costureira, que há muito também querem entrar nas empresas na área da costura, porque a costura todos nós vestimos e pronto, é a nossa indumentária. Este é o que eu tenho. Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado pela atenção a todos. Muito obrigado, irmão Paulo Fortunato. Vamos seguindo nesta linha de pensamento. O irmão Carlos Castelo é que vai intervir a seguir. Em preparação, a irmã Delfina Gaspar. Irmã Delfina, pode já chegar aqui do outro lado. Irmão Castelo, por favor. Igreja, paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coloco-me de pé para, primeiramente, agradecer ao nosso amado Pai Mayamona por esse privilégio que nos dá hoje, porque não é fácil, no tempo que estamos a viver, os líderes religiosos criarem ambientes harmoniosos como este que temos com o nosso Pai. Aleluia! Amado Pai Mayamona, eu, teu filho, encontro-me aqui em pé, naquilo que concerne ao tema sobre a causa do desemprego, ou qual é a questão que o governo deve fazer para que possamos obter mais empregos. Creio eu que se o governo tivesse um passo, conforme esse passo do nosso amado Pai, chamar os filhos para conversar com os filhos, saber o que os filhos querem, o que os filhos precisam, creio eu que o governo teria como regularizar a situação do desemprego. Mas, infelizmente, não é desse posicionamento que tem o nosso governo, por isso é que padecemos tantas dificuldades. E por outra questão que tem criado dificuldade para que possamos ter empregos é que existem empresas já com núcleo familiar. Eles simplesmente empregam-se entre eles. E se houver um terceiro ou um quarto, é simplesmente para estar nos últimos bancos, organizar aquilo que não é necessário. Senão, em lugares cimeiros, têm colocado as pessoas seus de direito. E, infelizmente, nós padecemos muito por isso, porque temos pessoas capazes na nossa igreja que podem empregar, mas não empregam. E se empregar, tem que haver algum dividendo. Nós temos pessoas grandes na igreja. Isto não é questão de imaginar, nós próprios conhecemos. E por outra, querido Pai, queria também dizer que eu sou técnico de obras. Eu tenho a Constituição Civil toda na mão. Só não tenho documentos porque não concluí os estudos por falta de possibilidade. Parei apenas na 9ª classe e a preocupação é avançar para terminar o médio e depois alcançar o superior, mas as possibilidades não me permitem. Mas sou técnico de obras, leio o projeto e executo sem nenhuma dificuldade. No caso, tenho a exemplificar uma das classes sociocruciais Renovo do Toco, um projeto executado praticamente por mim, pela indicação do nosso querido amado pastor Ernesto Paulo Sebo. Fui eu que executei aquela obra e foi bem feita. E também por parte de Frente do Leão, não é questão de vanglória, é apenas para testemunhar aquilo que sei fazer. Aquela parte onde está a expressão da inauguração do templo, em menos de 3 anos, quando a empresa chinesa fez aquela obra, aquilo estava totalmente destruído. Mas em 2016, eu peguei naqueles materiais, coloquei um produto e até hoje, 9 anos, aquilo continua seguro, sem nenhuma movimentação nenhuma. Então, meu querido Pai, sou mesmo pedreiro de profissão e faço ladrilho e tantas outras obras também. E queria também outra parte, não ser muito longo. Na véspera das eleições pastorais,
eu tive dificuldade, embora que pela graça de Deus a minha classe me elegia a pastorado, mas uma questão que me manteve condicionado é que o formulário dizia que tem que ter 12ª classe concluída. E eu, infelizmente, com a 9ª classe, mesmo com os votos acima de todos os quantos concorreram, mas mesmo assim me senti dificultado por causa disto. Então, sendo assim, quero limitar-me em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Palmas ao irmão Castelo, irmã Delfina Gaspar e o irmão Pedro Calunga em preparação. Irmã Delfina, vamos ser objetivos na nossa intervenção, por favor. Com toda a autorização do amado Pai Mayamona, quero eu cumprimentar toda a igreja. Tenho aqui duas inquietações que começo já por dizer. Amado Pai, uma vez que na sociedade angolana se encontram muitos jovens formados na área de saúde e que se encontram desempregados, qual é a lógica de termos máquinas, nesse caso robôs, a executarem os nossos trabalhos? Onde é que vamos aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação? A segunda questão é essa. Concernente à subida das propinas em diversas universidades, aqui surge a minha questão. Como fica os jovens que não têm condições para pagar esses mesmos preços? Como, por exemplo, amado Pai, eu vou dar o meu próprio exemplo. Sou técnica média de enfermagem, mas até agora, amado Pai, eu não consigo ingressar a uma universidade em função dos preços que foram estipulados pelo governo. Eu não trabalho. Como é que eu vou ter a possibilidade de pagar um curso que está no valor de 90 mil kwanza? Com toda a autorização, muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, nossa irmã Delfina Gaspar, irmão Pedro Calunga, para apresentar a sua questão. Paz, igreja. Com a devida anuência do amado Pai Mayamona, tomamos a palavra. Meu nome é Pedro Calunga. Amado Pai, eu sou gestor de projetos sociais e especialista em políticas públicas e desenvolvimento das comunidades. Enquanto especialista em políticas públicas e desenvolvimento das comunidades, trabalho com mais de 340 aldeias de 8 províncias de Angola, um pouquinho para o norte, o sul e também para o leste. E a nossa experiência ao Pai Mayamona, da implementação de projetos na linha da juventude, traz 3 grandes reflexões. A primeira, as principais políticas de empregabilidade falham, quer no meio rural como no meio urbano, por causa da concentração. Há uma certa concentração, sobretudo a nível de Luanda e nas zonas urbanas, e esses projetos são desenhados um pouquinho a olhar para os gabinetes. A nossa sugestão, porque sabemos que o Pai é um bom agente de advocacia social, é a sugestão da descentralização desses mesmos programas a nível dos municípios. Há uma máxima que tem se dito que a vida faz-se nos municípios. Se a vida faz-se nos municípios, é fundamental a descentralização desses programas a nível dos municípios. A segunda, Pai, tem a ver com a questão da burocracia existente nas instituições geradoras de crédito. Nós temos muitas instituições, como o BDA, que é o Banco de Desenvolvimento Angolano, que tem estado a financiar projetos de iniciativas de empreendedorismo juvenil, mas infelizmente há ainda muita burocracia e seria bom também desbloquear. Pai Mayamona, para terminar, nós em 2020 até 2023 implementamos um projeto no Cunene, no município de Ombadja, e a nível do Namibe, no município da Bibala, que beneficiou muitos jovens. Esses problemas que os amados irmãos aqui apresentam também se vivia a nível desses 2 municípios. Nós implementamos um projeto chamado Pajudel, com financiamento da União Europeia, durante esses 2 anos, conforme já fiz menção,
e felizmente 70% dos jovens desses 2 municípios ultrapassaram essas dificuldades. Esse projeto tem a ver com apoio às iniciativas de empreendedorismo juvenil, na linha da costura, tratamento ao gado, agricultura, dependentemente da área, e apoiamos com financiamento da União Europeia e felizmente, como sabemos, os projetos têm período determinado. Esse projeto encerrou e a União Europeia voltou a nos solicitar para implementar um projeto na mesma linha. E nós começamos a implementar esse ano o famoso projeto Projuce, e a União Europeia deu a possibilidade de estender para as províncias de Benguela, Malange e Huambo. Estamos a implementar porque essa experiência foi boa e que vale a pena replicar em outras áreas. Então gostava de avançar essas notas. E para terminar mesmo, eu gostava de sugerir, e já tenho estado a levantar esse debate com alguns irmãos, a necessidade da nossa igreja, pelo tempo e a institucionalidade que tem, termos uma área de gestão e implementação de projetos sociais. Há muitas instituições financiadoras, como a União Europeia e outras, que têm estado de tempo em tempo a solicitar propostas de projetos para benefício de jovens, mulheres, crianças, e que vale a pena nós, a Igreja Tocuista, também caminharmos nesse sentido e teremos recursos para implementar esses mesmos projetos. Porque o que estamos aqui a avançar é bom, é bonito, mas sem recursos teremos muitas dificuldades. E há instituições existentes que estão dispostos a financiar. Esse projeto que eu disse aqui teve o financiamento de 1.033.000 euros. E é muito dinheiro e na nossa experiência tem mostrado que vale a pena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes de terminar, Pai, eu trouxe aqui tudo o que disse, está espelhado neste estudo, e eu trago para oferecer ao amado Pai Mayamona, que vale a pena o Pai ler e vai ajudar a construção do programa que o Pai se desafiou em trazer. Não sei se posso... Vamos aplaudir este momento. Um jovem que entrega o seu trabalho à sua santidade. Paz, igreja! Igreja, paz! Há uma máxima em comunicação que diz que quem não comunica não aparece, não é visto, não é conhecido. Mas é preciso saber aparecer. Tem de aparecer bem. Por isso, amados jovens, vamos aparecer bem com projetos e iniciativas. Irmão Lisandro Paulino, por favor, para o uso da palavra, e em preparação, o irmão Merodac Diego, irmão Lisandro Paulino, já está presente, e do outro lado o irmão Merodac Diego. Irmão Lisandro, tem a palavra, por favor. Igreja, paz! Com a devida autorização do amado Pai Mayamona, tomo de palavra para dizer sobre projetos pessoais. No princípio do ano 0025, tenho desenvolvido um projeto denominado Gênio Team, prestação de serviço. Esse mesmo projeto é especializado em soluções digitais, design gráfico, marketing digital, consultoria, formações e serviços administrativos. Este projeto está constituído por 4 constituintes. Eu, Lisandro Paulino, como mentor do projeto, levanto-me em nome do Pai, pelo poder do Espírito Santo, para solicitar ao amado Pai Mayamona um investimento ou um financiamento para alavancar este mesmo projeto. Este mesmo financiamento será destinado para a expansão e a capacidade operacional deste mesmo projeto.
para aquisição de equipamentos, fortalecimento e contratação de mais colaboradores. Com este projeto, somos mais de 3 trabalhadores e pensamos que até o final do ano, se houver um investimento, geraremos mais de 20 postos de trabalho com este mesmo projeto. Nesta senda, me limito em nome do Pai, do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Palmas ao irmão Lisandro, irmão Merodach.